Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando hoje, terça-feira. Vocês vão ter dicas de como fortalecer o corpo para ter qualidade de vida. E eu converso com uma oncologista sobre o linfoma, um tipo de câncer que está acometendo muitos jovens. E vocês vão conferir também o meu bate-papo com o cantor e compositor Nando Cordel. Ele que esteve aqui em Caruaru se apresentando no maior São João do mundo. Então aproveita, pega aquele cafezinho, senta por aí que o cotidiano tá muito bacana e tá só começando. Olha só, gente, hoje aqui o assunto é sério, viu? Nós vamos falar sobre linfoma, porque é uma doença que atinge cerca de 1,5 milhão de brasileiros. Eu estou aqui com Carmelita Botelho, ela que é oncologista, e vai falar um pouquinho sobre o que é o linfoma, porque é um tipo de câncer que começou a aparecer há um tempo atrás, ou melhor, começou a ser falado sobre esse tipo de câncer há um tempo atrás. Bom dia, Carmelita. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Cotidiano. Muito obrigada. Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é o linfoma, porque a gente ouve muito, mas não sabe que tipo de câncer é esse. O linfoma ele é um câncer hematológico, né? Das doenças, das células sanguíneas, né? Está associado principalmente com a diferenciação desordenada das células de defesa, que são conhecidas como linfócitos. E essas células de defesa, elas formam conglomerados, exatamente para combater possíveis danos no nosso organismo, que são chamados linfonodos, né? Ou mais conhecidos como gânglios linfáticos. Então, essa neoplasia ela é muito comum de acometer algum órgão linfático, algum gânglio linfático no nosso organismo. E esses gânglios eles estão dispersos ao longo de todo o nosso corpo, né? Desde região de face e pescoço, região submandibular, as axilas, o mediastino, que é a região entre os pulmões, o abdômen, como principalmente intestino, baço e fígado, e as regiões inguinais, bilaterais e fossa poplítea, que é a região atrás do joelho, né? Também podem acometer um órgão chamado timo, também musculatura, como musculatura cardíaca, né? Como também parede de bexiga, e assim, chamando a atenção principalmente quando surgem conglomerados de linfonodos. O paciente ele vai perceber um aumento de volume ou na região submandibular ou na região da axila. É importante que essas alterações, essas lesões, elas são indolores, não estão associadas à dor. Era isso que eu ia perguntar. Tem algum sintoma que a gente possa ficar mais esperto? Além, claro, dos nódulos, que se aparecer um nódulozinho, a gente, opa, tem alguma coisa errada aí. Mas tem algum outro sintoma que a gente pode parar e começar a prestar mais atenção que tem algo de errado com a gente? Sim, são chamados sintomas B. Febre, uma febre vespertina, uma febre no final do dia, geralmente febre baixa, 37,8, 38 graus, nada mais que isso. E perda ponderal, né? O paciente começa a perder peso sem estar fazendo nenhuma dieta, sem estar aumentando a sua carga de exercícios físicos, nada que justifique essa perda ponderal, perda de apetite também, como as leucemias também podem aparecer hematomas pelo corpo, né? Porque os linfomas eles também podem vir a se diferenciar em alguma fase da evolução da doença em leucemias agudas. Isso também pode acontecer. Então, os sintomas podem acabar se confundindo, né? Sangramentos gengivais, sangramentos pela urina ou pelas fezes, né? Também chamam a atenção. Ô Carmelita, a gente vê aí que vários famosos já tiveram esse tipo de câncer, que é o linfoma. Teve a ex-presidente Dilma teve linfoma, Edson Celulari recentemente também teve linfoma. Então a gente vê aí casos de pessoas que conseguiram vencer, graças a Deus, essa doença. Então é um tipo de câncer de fácil tratamento? É um tipo de câncer que responde muito bem ao tratamento, né? Tem uma evolução muito boa, altas taxas de cura. Cabe a gente lembrar e diferenciar que os linfomas, eles basicamente são divididos em dois grupos, que são os linfomas não Hodgkins e os linfomas de Hodgkin. Os dois, cada um é tratado com um protocolo diferente de drogas.
mas ambos os tratamentos passam pela fase da quimioterapia, depois por a fase da radioterapia. Em alguns casos, quando a doença se recidiva, a doença volta após essa etapa inicial de tratamento, existe a indicação também do transplante de medula óssea, né? Então, a gente tem uma gama, um espectro grande de medicamentos que a gente pode lançar mão para tratar essa doença e, graças a Deus, as taxas de cura são bem altas, né? Tem algum grupo de risco, crianças, adultos, idosos ou qualquer pessoa está propensa? Não existe uma faixa etária específica para o surgimento do linfoma, mas é uma doença também de adultos jovens, é uma doença também que nós encontramos nas crianças e nos idosos, né? Cabe lembrar que nos idosos a doença ela acaba sendo um pouco mais indolente, ou seja, ela tem uma velocidade de crescimento pequena, não é tão agressiva assim, então não judia tanto do paciente, não altera tanto a qualidade de vida do paciente, né? Nas crianças a gente precisa levar em consideração principalmente a fase da radioterapia, porque a radioterapia pode trazer algumas sequelas para o desenvolvimento e para o crescimento da criança, dependendo da localização da doença, então isso também precisa ser levado em consideração. Ô Carmelita, a gente recebe muitas mensagens e quando a gente disse, vamos falar sobre linfoma, teve uma telespectadora nossa, a Marina, que falou, faz uma pergunta para mim. Ela quer saber se comer muito embutido pode desenvolver o linfoma. O embutido ele não é bom para nenhum tipo de desenvolvimento de nenhuma doença, não ao linfoma propriamente dito. Mas a gente precisa ter hábitos alimentares saudáveis, né? Como a gente tem ouvido muito ultimamente, comermos comida de verdade, é isso que precisamos fazer. Mas ter esse nexo de causalidade, de alimentar-se com embutidos e desenvolvimento direto do linfoma, essa relação não existe, né? Mas precisamos ter hábitos alimentares saudáveis sempre, buscá-los, né? Porque às vezes a gente, na praticidade do dia a dia, a gente vai naquilo que é mais fácil, que está mais perto, mais próximo, mas nem sempre é o mais saudável, né? Então, aquele mito de alimentos cancerígenos é mito mesmo? Não é que seja mito, são alimentos que estão junto com, se o paciente tem uma predisposição já, alguma alteração genética, alguma mutação genética para o desenvolvimento de algum tipo de câncer e faz uso de alimentos embutidos, de conservantes, não tem hábitos de vida saudáveis, não pratica atividade física, um paciente que é obeso, um paciente que faz uso rotineiro do álcool, então são fatores que em conjunto vão estimular o desenvolvimento da doença. Entendi. Então é sempre bom lembrar que procura um médico, faz os exames de rotina sempre, porque descoberto no início é muito mais fácil de tratar. Exatamente, muito mais fácil, a doença numa fase inicial tem chances altíssimas de cura, né? O linfoma, na sua fase inicial, a quantidade de quimioterapia ela é menor do que num paciente que já é diagnosticado numa fase mais avançada, ou seja, o volume de tratamento nesse paciente é menor. Então, o paciente sempre sai ganhando quando tem o diagnóstico na sua fase inicial, né? O diagnóstico do linfoma não é com tanta dificuldade. O paciente que tem algum nódulo associado à febre vespertina, associado à perda de peso, um nódulo que é indolor, um nódulo que não tem inchaço associado, que não tem nenhuma vermelhidão, nenhuma característica inflamatória, é uma lesão suspeita, né? Precisa ser investigado. Muito bem, manter sempre hábitos saudáveis também, porque previne não só o câncer, mas também muitas doenças, não é verdade? É verdade. Obrigada, querida. Obrigada Adorei a nosso você. bate-papo, muito esclarecedor, viu? Muito obrigada. Bom dia, até a Bom dia. próxima. Até a próxima. Olha só, gente, os exercícios físicos são muito importantes para fortalecer o nosso corpo e para a gente ter mais qualidade de vida. Então, pensando nisso, nós convidamos a Gica Almeida, que vai dar algumas dicas para você fazer aí na sua casa. Confere aí. Oi, Marcela, bom dia você do cotidiano. Eu sou Gica Almeida e mais uma vez eu estou aqui para trazer dicas para vocês sobre uma qualidade física muito importante, que é a força física. Você sabia que se você for uma pessoa forte fisicamente, você vai ter uma melhor qualidade de vida, você vai envelhecer mais harmonia e nas suas atividades diárias você vai sofrer menos para fazer, você vai ter menos esforço físico para fazer isso.
você vai ter um ganho de massa muscular e você vai diminuir o seu percentual de gordura. Você melhora a sua coordenação motora, você melhora a sua força física. Esse exercício que eu vou passar para você, vai usar alguns acessórios ou não, ou o peso do seu próprio corpo. Talvez um colchonetezinho, ou qualquer coisa que você possa adaptar e não ter a desculpa de que você não pode ser uma pessoa forte. Vamos lá? A gente vai utilizar 2 cadeiras. Por quê? Porque eu vou afastar mais a minha mão e aí a gente vai pegar mais a musculatura do peito. Coloco uma mão em cada cadeira, me posiciono numa pranchinha e desço. Sobe. Desceu, subiu. Sempre você vai manter o teu tronco reto, tá? Não coloca o bumbum pra cima, não despenca, você vai ficar retinho, tá bom? Desceu, subiu. Quando você estiver ficando fácil, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a cadeira e a gente vai pro chão. Faz a pranchinha no chão, vai dificultar mais do que na cadeira. Afasta as tuas mãos e desce. Sobe. Desceu, subiu. Tá ainda muito desafiante? Coloca o joelho no chão. Desceu, subiu. Desceu. Sempre, muito importante, sempre respirando. Se você quiser agora não dá tanta ênfase para a musculatura do peito e a gente trabalhar o tríceps, o famoso tchauzinho para não balançar, ao invés de a gente colocar a mão muito aberta, a gente vai fechar um pouquinho e pegar só uma cadeira. Fechou aqui, fez a mesma coisa, fez a pranchinha, contraiu o abdômen, desceu, subiu. A dificuldade vai ser um pouquinho maior, vai pegar mais o tríceps. O número de repetições que você vai fazer vai depender do nível de condicionamento que você tá. Você vai iniciar com 3 séries de 10 repetições, pode passar para 3 de 12, 3 de 15 repetições. Aí o que vai acontecer? A gente vai começar a aumentar o grau de dificuldade. Sai da cadeira, vai para o chão. Esse exercício agora a gente vai trabalhar a musculatura das pernas e do bumbum. Primeiro, para quem está começando, vamos utilizar uma cadeira como auxílio. Os pés vão lá na frente. Eu vou sentar na pontinha da cadeira e não vou soltar totalmente meu peso não. Ó, eu sentei, não me jogo para frente, eu vou para cima, certo? Eu vou lá embaixo, eu vou em direção ao teto e não para frente, certo? Pega a cadeira de volta, a gente agacha, sobe uma perna, deixa ela estendida, bem esticadinha aí, sobe. Agachou com as duas, estende uma, sobe. Sobe e troca. A gente sempre vai fazer o mesmo número de repetição de uma perna ou de outra. A mesma coisa, começa com 3 séries de 10, passa para 12, 15, aumenta o grau de dificuldade. Você vai segurar na cadeira. Para começar, a gente vai fazer uma cadeirinha aqui, ó. Vai fazer uma cadeirinha saindo da cadeira. A gente vai lá embaixo e sobe. Fecha o cotovelo e sobe. Desceu, subiu. Não bloqueie a respiração, sempre respirando. Isso, alinha teu corpo. Essas foram as dicas de hoje para você ser uma pessoa mais forte fisicamente. Como eu falei, mais força não significa grandes volumes de massa muscular. Mais forte é você conseguir desenvolver suas atividades diárias com menos esforço. Mais forte é ser mais saudável, mais forte é ter mais qualidade de vida, envelhecer com mais qualidade. Espero que vocês tenham gostado e, além do mais, espero que vocês façam esses exercícios. São fáceis, são os que você pode fazer na sua casa. Claro, sempre é importante que você tenha o acompanhamento de um profissional da área, um profissional de educação física. Mas caso você não tenha essa opção, não tenha isso, pelo menos no momento, você vai ter o que fazer para sair totalmente do sedentarismo. Ok? Até a próxima. Dica, obrigada pelas dicas, viu? Adorei, ó. Um beijão pra você. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta vocês vão conferir como foi o meu bate-papo com o cantor e compositor Nando Cordel. Me espera que eu volto rapidinho. Olha só, gente, acabou que deu super certo, viu? Nando Cordel, ele veio aqui fazer um show em Caruaru e claro que ele tinha que abrir as portas do camarim pra mim, né, Nando? Ai, que bom estar aqui com você hoje. Um prazer, que estive lá com seus filhos, a gente bateu um papo muito bacana. Chegou a nossa hora, né? Que eu fui, você não estava em casa, estava em compromisso. Eu viajando, só vi pelo meio do mundo, mas hoje deu certo. Deu certo. Então vamos falar um pouquinho sobre
A tua relação com esse São João, a tua relação com essa cidade, a tua relação com o forró? Na realidade, eu comecei praticamente aqui o forró em Caruaru, né? Eu fui contratado, assim, quando eu fiz o primeiro disco de forró, porque eu faço todo tipo de música, né? Eu sou compositor. Então eu fiz um disco chamado Folha, Rama, Cheiro e Flores, que tinha uma música que estourou em São Paulo e Belo Horizonte chamada Flor de Cheiro. Eu queria que esse cheiro seu perfumasse a América do Sul. Depois eu fiz um outro CD, também nessa linha de música mais, vamos dizer assim, mais MPB. E aí a gravadora sugeriu fazer um disco de forró. E eu fiz um disco de forró, onde tinha Você Endoideceu Meu Coração. E esse disco estourou, vendeu mais de 1 milhão de cópias. E aí eu vim para Caruaru tentar meu primeiro show, né? Que na época eu não andava muito pela linha do forró, apesar de ter muito baiano no meu disco. Mas esse foi um disco mais, vamos dizer assim, mais carregado de forró. E aí Caruaru abriu os braços para mim, foi um sucesso muito grande. De lá para cá, eu todo ano. Todo ano tem que ter Nando Cordel aqui no palco, né? Até porque os seus sucessos aí foram regravados por grandes vozes. Elba Ramalho, você teve uma música que estourou aí na novela, a música foi cantada inteira, porque geralmente nas novelas é só um trechinho, né? Mas essa daí, estou de volta pro meu aconchego. Você canta também, né? Você canta, que legal. A gente começou com o Elba, tem mais de 40 músicas praticamente gravadas. Começou com De Volta para Aconchego, Midi e Dominguinhos. Depois aí eu fiz uma outra chamada Jogo de Cintura. E aí eu comecei a vir na vida da Elba assim, aí Jogo de Cintura. Depois veio Tem que ter molejo, meu bem, Folia Brasileira. Foi outro sucesso. Quando eu pensava que ia parar, aí ela disse, Nando, faz uma música pra mim que esse ano eu precisava vir com a salsa. Aí eu fiz Doida, muito doida eu sou, pelo teu amor. Também estourou. E aí parou a relação. Depois eu fiz outra salsa, Tropicaliente, outra Tropicaliente, que foi de novela também. E o ano passado o sucesso dela também foi meu. Quer dizer, nessa época até hoje, eu venho fazendo praticamente todo o sucesso dela foi eu que fiz. O meu amor é teu, é só você querer. E esse ano, depois de São João, ela vai lançar um disco mais voltado para a espiritualidade e a música de trabalho é minha. Ó pra aí que coisa. Opa! E ele falou que é depois de São João, mas vocês sabem que eu sou muito curiosa. Claro que eu quero saber que música é essa, me conta, dá uma palhinha aí pra gente saber. Eu vou dar, é o seguinte, eu tenho uma canção, 2 canções de paz, que toca nas escolas do mundo inteiro, toca especialmente aqui nessa linha da América Latina, tem uma versão em espanhol, tem uma versão em inglês. E aí, essa música tomou conta das escolas, essas 2 músicas, Abra a Porta e Deixa Entrar, essa é uma, e a outra é A Paz do Mundo Começa em Mim. E eu nunca dei para ninguém gravar essa música é música de fazer uma paz no mundo mesmo, porque o mundo está muito conturbado, precisa de paz, e eu vivo levantando essa bandeira e fazendo parte do mundo todo cantando música de paz. Tem um CD pela paz, e a Elba me pediu essa música para gravar esse ano. Eu pensei, vou dar. Vai ser o nome do disco dela, Paz pela Paz, e ela vai fazer um grande trabalho e vai ser um grande sucesso, tenho certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque tudo que esse homem toca vira ouro. E aí eu te faço uma pergunta, tem alguma música tua que é um xodozinho, você tem alguma preferência, ou todas fazem parte do seu coração? Todas fazem parte. Sabe por quê? Que é o seguinte, cada uma que eu fiz, eu curti, eu vi nascer, é incrível você fazendo. Eu estava fazendo uma música ontem em casa e eu passei a tarde inteira me relacionando com ela e tira uma frase, essa frase não tá boa e tira, e bota outra, bota no gravador, bota no computador, escuta, não ficou legal e muda. Isso faz você se apaixonar por cada música que você faz. Claro que eu faço um monte de besteira, muita música que depois eu tenho que jogar no lixo, que não é o que eu pensava. Mas depois quando eu seleciono, que dou para um artista que ele gosta, que grava, aí vira do coração. Nando é um paizão. E os meninos, o Tauan e o Cauã, quando eu fui conversar com eles lá em Recife, eles te elogiaram muito, eles falaram que eram parceirão, estavam sempre contigo, te acompanhando. Os meninos estão até ali, viu? Ali, só observando a gente. Quando eles eram pequenos, você cantava para eles dormir? Lá em casa sempre teve música, o tempo todo eu vivia cantando no banheiro, cantando na sala, cantando no estúdiozinho que eu tenho em casa, e eles participavam com a gente ia pra praia, ia cantando, e até então eu pensei que ninguém ia dar pra música em casa. Quando foi uns 10 anos atrás, já estava todo grandinho, ninguém dava pra música, fiz uma malandragem,
Peguei 2 violões e botei na sala. Afinei e deixei na sala. Chegava, ninguém pegava no violão. Depois um dia eu disse, pai, que nota é essa aqui? Eu disse, é tal. Aí todo mundo começou a tocar. E eu fui passando a música para ele, mas eu fiz uma sacanagem boa com ele. Ele estava começando a aprender quando pintou uma turnê grande nos Estados Unidos. Aí eu disse assim, ó, gente, pintou uma turnê nos Estados Unidos, é show acústico, 4 ou 5 músicos. E se vocês aprenderem a tocar cada um instrumento, eu levo vocês. Ai. E aí, dei 40 dias para esse povo aprender. 40 dias, 20 músicas, eles aprenderam 20 músicas e a turnê eu fiz com ele. Foi fantástico. Olha, se você quer amar, se você quer ser amado, tem que amar alguém. Se você quer o bem, tem que fazer o bem. Se você quer ser abençoado, tem que abençoar. Então você pode fazer isso todo dia. Então você é feliz na medida que você decidir ser feliz. Então é isso que eu faço até hoje e minha vida ficou muito feliz. Muito bem, depois dessa lição agora que Nando Cordel deu pra gente, eu queria, Nando, encerrar essa entrevista com uma palhinha. Eu deixo a seu critério. Porque se eu for pedir, eu vou pedir um monte, né? Porque sucesso não falta. Agora eu queria que você desse uma palhinha pra gente encerrar essa entrevista bem feliz, bem pra cima. Dizendo assim, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelo mundo maravilhoso. E aí, curtiram o bate-papo com o Nando Cordel? Então vai lá no Instagram, no @TV Jornal no Interior, que eu quero saber o que você achou. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, vai aqui, ó, nesse link no nosso canal no YouTube. Tem também a nossa página no Facebook, vai lá, curte e fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Agora vocês vão ficar com ela, com a minha querida amiga Aline Souza com o Nosso Dia. E a gente se encontra amanhã às 11h05. Um cheiro, tchau, tchau.